Oiê! Você achou que eu não vinha hoje, né? Olha eu aqui. Vamos então ler. Estou lendo com as meninas Hábitos Atômicos, com as meninas da mentoria Mais Que Magras. E para vocês não perderem o ritmo da leitura, então eu me comprometi em ler junto com vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. Como criar hábitos melhores em 4 passos simples. Em 1898, um psicólogo chamado Edward conduziu um experimento que estabeleceria as bases para a nossa compreensão de como os hábitos se formam e as regras que guiam o nosso comportamento. Edward estava interessado em estudar o comportamento dos animais e começou trabalhando com os gatos. Ele colocava cada gato em um dispositivo conhecido como caixa quebra-cabeça, que fora projetado para que o gato pudesse escapar através de uma porta por meio de algum ato simples, como puxar uma cordinha, pressionar uma alavanca ou pisar numa plataforma. Por exemplo, uma caixa continha uma alavanca que, quando pressionada, abria a porta lateral da caixa. Uma vez que a porta estava aberta, o gato poderia sair correndo até uma tigela com comida. A maioria dos gatos queria fugir assim que era colocado dentro da caixa. Eles enfiavam o nariz nos cantos, as patas pelas frestas e arranhavam os objetos soltos na caixa. Depois de alguns minutos de exploração, eles apertavam a alavanca mágica, a porta se abria e eles escapavam. Edward registrou o comportamento de cada gato em muitas tentativas. No começo, os animais se moviam aleatoriamente na caixa. Mas assim que a alavanca era pressionada e a porta se abriu, o processo de aprendizado começava. Olha que interessante. Gradualmente, cada gato aprendeu a associar a ação de pressionar a alavanca com a recompensa de escapar da caixa e chegar à comida. Depois de 20, 30 tentativas, o comportamento se tornou tão automático e habitual que o gato conseguia escapar em pouquíssimos segundos. Edward observou. O gato 12 levou os seguintes tempos para realizar o ato: 160 segundos, 30, 90, 60, 15, 28, 20, 30, 22, 11, 15, 20, 12, 10, 14, 10, 8, 8, 5, 10, 8, 6, 6, 7. Durante os 3 primeiros ensaios, o gato escapou numa média de 1 minuto e meio. Durante os 3 últimos, ele escapou numa média de 6,3 segundos. Com a prática, cada gato cometia menos erros e suas ações se tornavam mais rápidas e mais automáticas. Em vez de repetir os mesmos erros, o gato começou a ir diretamente para a solução. A partir dos seus estudos, Edward descreveu o processo de aprendizagem, afirmando que comportamentos seguidos de sequências satisfatórias tendem a se repetir, e aqueles que produzem consequências desagradáveis tendem menos probabilidade de se repetir. Seu trabalho fornece o ponto de partida perfeito para discutirmos como os hábitos se formam nas nossas próprias vidas. Ele também fornece respostas para algumas questões fundamentais como: o que são os hábitos? Por que os cérebros os constroem, né? Por que seu cérebro cria hábitos? Um hábito é um comportamento repetido o suficiente para se tornar automático. O processo de formação de hábitos começa com a tentativa e erro. Sempre que você encontra uma nova situação na vida, seu cérebro precisa tomar uma decisão. Como vou responder a isso? Na primeira vez que você se depara com um problema, você não tem certeza como resolvê-lo. Como o gato, né? Você está apenas tentando descobrir o que funciona. A atividade neurológica no cérebro é alta durante esse período. Você está analisando cuidadosamente a situação, tomando decisões conscientes sobre como deve agir. Está absorvendo 1 tonelada de novas informações e tentando entender tudo. O cérebro está ocupado, aprendendo o curso da ação mais eficaz. Ocasionalmente, como um gato pressionando uma alavanca, você tropeça numa solução. Está se sentindo ansioso, descobre que correr o acalma. Está mentalmente exausto depois de um longo dia de trabalho e percebe que jogar videogame relaxa. Está explorando e bum! Uma recompensa. Depois de se deparar com essa recompensa inesperada, você vai alterar a sua estratégia para a próxima vez. Seu cérebro imediatamente vai começar a catalogar os eventos que precederam a recompensa. Espere um minuto. Isso foi bom. O que eu fiz antes disso? Este é o ciclo de feedback por trás de todo comportamento humano. Tente, fale, aprenda, tente de maneira diferente. Com a prática, os movimentos inúteis eles vão desaparecer e as ações úteis serão reforçadas. É assim que um hábito é formado. Sempre que você enfrenta um problema repetidamente, seu cérebro começa a automatizar o processo de como deve resolvê-lo. Seus hábitos são apenas uma série de soluções automatizadas que resolvem os problemas e as tensões que você enfrenta regularmente. Como descreve o cientista comportamental Jason Hrea, olha que difícil, eu vou falar só Jason.
Os hábitos são simplesmente soluções confiáveis para problemas que são recorrentes em nosso ambiente. À medida que os hábitos são criados, o nível de atividade no nosso cérebro diminui. Você aprende a observar as pistas que indicam o sucesso e ignora o restante. Quando uma situação semelhante vai surgir no futuro, você sabe exatamente o que procurar. Não há mais a necessidade de analisar todos os ângulos daquela situação. Seu cérebro pula o processo de tentativa e erro e aí ele cria uma regra mental. Se isto, então aquilo. Esses scripts cognitivos, eles são seguidos automaticamente sempre que a situação é apropriada. Agora, sempre que se sentir estressado, você terá vontade de correr. Assim que entrar em casa do trabalho, exausto, você vai direto para o videogame. Uma escolha que antes exigia esforço, agora é automatizada. Um hábito que foi criado. Hábitos são atalhos mentais aprendidos com a experiência. De certo modo, eles são apenas uma lembrança de passos já seguidos anteriormente para resolver um problema. Sempre que as condições estiverem corretas, você pode utilizar essa memória e aplicar automaticamente a mesma solução. A principal razão pela qual o cérebro se lembra do passado é para prever melhor o que vai funcionar no futuro. A formação de hábitos é incrivelmente útil, porque a mente consciente é o obstáculo do cérebro. Por ser capaz de prestar atenção a apenas um problema de cada vez, seu cérebro está sempre trabalhando para guardar sua atenção consciente para qualquer tarefa que seja mais essencial. Sempre que possível, a mente consciente vai delegar tarefas para que a mente não consciente possa realizá-las automaticamente. Isso é exatamente o que acontece quando um hábito é formado. Os hábitos reduzem a carga cognitiva e liberam a capacidade mental, para que você possa direcionar a sua atenção para outras tarefas. Apesar da sua eficiência, algumas pessoas ainda se perguntam sobre os benefícios do hábitos. O argumento é o seguinte: os hábitos tornarão minha vida sem graça? Não quero me engessar a um estilo de vida que eu não goste. Será que rotina demais não tira a vibração e aquela espontaneidade da vida? Certamente que não. Essas questões estabelecem uma falsa dicotomia. Fazem você pensar que é preciso escolher entre construir hábitos e, separado, alcançar a liberdade. Na realidade, esses dois se complementam. Hábitos de forma nenhuma restringem a liberdade. Eles criam a liberdade. Na verdade, pessoas que não controlam seus hábitos são as pessoas que menos têm liberdade. Sem bons hábitos financeiros, você estará sempre lutando para o próximo tostão. Sem bons hábitos de saúde, você sempre parecerá ter pouca energia. Sem bons hábitos de aprendizagem, sempre sentirá que está atrás da curva. Se está sempre forçado a tomar decisões em tarefas simples, quando devo me exercitar, onde vou escrever, quando pago as contas, então tem menos tempo para a liberdade. Somente quando tornarmos os fatos básicos da vida fáceis é que conseguimos criar espaço mental necessário para pensamento livre e exercer criatividade. Por outro lado, quando você tem hábitos arraigados e os elementos básicos da vida estão determinados e são realizados, sua mente está livre para se concentrar em novos desafios e dominar o próximo conjunto de problemas. Construir hábitos no presente permite que você faça muito mais do que você deseja no futuro. A ciência por trás do hábito, né? O processo de construção de um hábito, ele se divide em 4 estágios simples: o estímulo, o desejo, a resposta e a recompensa. Decifrar essas peças fundamentais nos ajuda a entender o que é um hábito e como funciona e como melhorar. Então, ó, aqui tem ele fez um desenho, tá vendo aqui, ó. Esse desenho aqui, ó. Estímulo, desejo, aí vem resposta e a recompensa, tá vendo? Eles passam pelos 4 estágios, sempre na mesma ordem: o estímulo, o desejo, a resposta e a recompensa. Esses 4 estágios, padrão, são a espinha dorsal de todos os hábitos e seus cérebros percorrem sempre na mesma ordem todas as vezes. Primeiro, o estímulo. Ele aciona o cérebro para iniciar um comportamento. É uma informação que prevê uma recompensa.
Nossos antepassados, nossos ancestrais pré-históricos, prestavam atenção aos sinais que indicavam a localização de recompensas primárias, como água, comida, sexo. Hoje nós passamos a maior parte do tempo reconhecendo estímulos que predizem recompensas secundárias, que são fama, poder, status, dinheiro, elogio, aprovação, amor, amizade, sentimento de satisfação pessoal. Claro que essas buscas também aumentam indiretamente nossas chances de sobrevivência e reprodução. E esse é o motivo mais profundo por trás de tudo que nós fazemos. Sua mente está continuamente analisando seu ambiente interno e externo, em busca de estímulos de recompensas. Como o estímulo é a primeira indicação de que nós estamos perto de uma recompensa, isso naturalmente leva a um desejo. Os desejos, eles são o segundo passo e eles são força motivadora por trás de cada hábito. Se em algum nível de motivação ou desejo, sem algum nível de motivação ou de desejo, sem desejar a mudança, nós não vamos ter razão para agir. O que você almeja não é o hábito em si, mas é a mudança de estado que ele proporciona. Você não almeja fumar um cigarro, o que você almeja é a sensação de alívio que ele lhe proporciona. Você não é motivado a escovar os dentes, mas sim a sensação de ter uma boca limpa, um hálito gostoso. Você não quer ligar a televisão, você quer se divertir ou descansar. Todo desejo está ligado à vontade de mudar o seu estado interno. Esse é um ponto importante que a gente vai discutir detalhes mais adiante. Os desejos vão diferir de uma pessoa para outra pessoa. Em teoria, qualquer informação pode desencadear um desejo, mas na prática as pessoas não são motivadas pelos mesmos estímulos. Para um jogador, por exemplo, um jogador profissional, o som de máquinas de jogo pode ser um estímulo potente que desencadeia uma intensa onda de desejo. Para quem não joga, raramente esses sons ou barulhos de cassinos, eles vão significar alguma coisa, eles são apenas um ruído de fundo. Os estímulos, eles são insignificantes até que sejam interpretados. Os pensamentos, sentimentos e emoções do observador são o que transformam um estímulo em um desejo. O terceiro passo é a resposta. Ela é o verdadeiro hábito que você pratica, que você pode assumir a forma de um pensamento ou de uma ação. Se a resposta ocorre ou não, depende de como você está motivado e quanto atrito está associado ao seu comportamento. Se uma determinada ação requer mais esforço físico e mental do que você está disposto a gastar, você não fará isso. Sua resposta também vai depender da sua capacidade. Parece simples, mas um hábito ele só consegue ser arraigado se você for capaz de praticá-lo. Se quer enterrar uma bola de basquete, mas não consegue pular alto o suficiente para alcançar o aro, bom, você está sem sorte. Finalmente, a resposta oferece uma recompensa. As recompensas, elas geralmente são o objetivo final de todo hábito. Elas são, né? O estímulo significa perceber a recompensa. O desejo, querer a recompensa e a resposta, obtê-la. Buscamos recompensas porque elas servem a dois propósitos. Ou vão nos satisfazer ou vão nos ensinar. Não, elas servem para dois propósitos todas, não é ou, é e. Elas nos satisfazem, elas nos ensinam. Não é ou, tá? É e. O primeiro objetivo das recompensas é satisfazer seu desejo. Sim, as recompensas oferecem benefícios em si mesmas. Comida e água fornecem a energia que você precisa para sobreviver. Conseguir uma promoção traz o dinheiro e o respeito. Ficar em forma melhora a sua saúde e as suas perspectivas de ter alguém, por exemplo. Mas o benefício mais imediato que as recompensas satisfazem é seu desejo de comer, conquistar um status, conquistar aprovação. Pelo menos por um momento, as recompensas oferecem sensação de satisfação e alívio do desejo. Em segundo lugar, as recompensas nos ensinam quais ações valem a pena lembrar no futuro. Seu cérebro é um detector de recompensas. Ao longo da sua vida, seu sistema nervoso sensorial monitora continuamente as suas ações e vê das ações quais satisfazem seus desejos
e te proporcionam certo prazer. Os sentimentos de prazer e de decepção fazem parte do mecanismo de feedback que ajuda seu cérebro a distinguir ações úteis de ações inúteis. As recompensas fecham um ciclo de feedback e completam ciclos de hábitos. Se um comportamento é insuficiente em qualquer um dos 4 estágios, ele não se tornará um hábito. Elimine o estímulo e seu hábito nunca começará. Reduz o desejo e ele não terá motivação suficiente para agir. Dificulte o comportamento e você não será capaz de colocá-lo em prática. E se a recompensa não satisfizer seu desejo? Você não terá mais motivos para repetir a ação no futuro. Sem os 3 primeiros estágios, um comportamento não ocorre. Sem os 4, ele não vai ser repetido. Ciclo do hábito, daí tem a mesma coisa daquela linha, né? Uma linha reta, agora é um círculo, né? Então, os 4 estágios do hábito, eles são descritos como ciclo do feedback, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ciclo do feedback. Em resumo, o estímulo desencadeia o desejo, que motiva uma resposta e que fornece uma recompensa, que satisfaz o desejo. Em última instância, ele se associa ao estímulo de novo. Juntos, os 4 estágios formam um feedback neurológico: estímulo, desejo, resposta e recompensa. Estímulo, desejo, resposta e recompensa. Finalmente, permite que você crie hábitos automáticos. Esse ciclo é conhecido como ciclo de hábitos. Esse processo de 4 estágios não é algo que acontece ocasionalmente, mas é um ciclo de feedback interminável que está em execução e atividade durante todos os momentos da sua vida, inclusive agora. O cérebro está continuamente examinando o ambiente, prevendo o que acontecerá a seguir, experimentando respostas diferentes e aprendendo com os resultados. Todo o processo é concluído em frações de segundos. E nós usamos de novo, sem perceber tudo que foi empacotado no momento anterior. Podemos dividir os 4 estágios em 2 fases: a fase do problema e a fase da solução. Na fase do problema, a gente tem o estímulo e o desejo, e é quando você percebe que algo precisa mudar. A fase da solução inclui resposta e recompensa, e é quando você age e atinge a mudança que você deseja. Ó, ficou assim, tá vendo? Ó, aqui, ó, tá vendo? 2 etapas: o problema e a solução. Todo comportamento é motivado pelo desejo de resolver um problema. Às vezes o problema é que você percebe algo bom e quer obtê-lo. Às vezes o problema é que você sente uma dor e você quer aliviá-la. De qualquer maneira, o propósito de todo o hábito é resolver problemas que você enfrenta. Na tabela a seguir mostra alguns exemplos de como isso acontece na vida real. Imagine entrar em um quarto escuro e acender a luz. Você já executou esse hábito simples tantas vezes que o faz automaticamente. Os 4 estágios são percorridos em frações de segundos. O desejo de agir emerge sem a necessidade de pensar. No momento em que nos tornamos adultos, raramente notamos os hábitos que governam nossas vidas. A maioria de nós não pensa 2 vezes no ato de amarrar o mesmo sapato nas manhãs, ou desligar uma torradeira quando usa, ou vestir roupas confortáveis quando chega em casa do trabalho. Enfim, depois de décadas de programação mental, automaticamente nos inserimos em padrões de pensamento e ações. Aí tem muito legal, tem 2 quadros aqui dando exemplos de estímulo, desejo, resposta e recompensa, que é a fase do problema e a fase da solução. Por exemplo, seu telefone vibra com uma mensagem. Você quer ver o conteúdo da mensagem, você pega o seu telefone e vê. Você satisfaz seu desejo de ler a mensagem, pegar seu telefone se associa ao sinal do seu telefone. Então a recompensa está ligada ao estímulo. O estímulo é o telefone vibrando. O desejo, você quer ler a mensagem. A resposta é quando você vê a mensagem, lê ela. E a recompensa é você satisfazer o desejo de ler. Então você pega o telefone toda vez, né? E isso está associado ao estímulo. Por isso que você cria um ciclo de hábitos. A mesma coisa respondendo e-mails, entrar no quarto escuro, enfim. As 4 leis da mudança de comportamento. Já estamos acabando. Nos próximos capítulos veremos repetidamente como os 4 estágios de estímulo, desejo, resposta e recompensa influenciam quase tudo que a gente faz todos os dias. Mas antes de fazermos isso, precisamos transformar esses 4 estágios em uma estrutura prática
que podemos usar para projetar bons hábitos e eliminar os maus hábitos, tá? Então eu vou me referir a esse próximo quadro como as 4 leis da mudança de comportamento. E ela fornece um conjunto bem simples de regras para que a gente possa criar bons hábitos e abandonar maus hábitos. Pense em cada lei como uma alavanca que influencia o comportamento humano. Quando as alavancas estão na posição certa, criar bons hábitos é fácil. Quando elas estão numa posição errada, é quase impossível, tá? Então, como criar um bom hábito? Aí ele vai dar um quadro aqui de exemplo, ó. Tá vendo? Que é, no estímulo, na primeira lei, que é a lei do estímulo, você tem que tornar esse estímulo muito claro para você, tá? Na segunda lei, que é o do desejo, você tem que tornar esse desejo atraente para você. Na terceira lei, que é a resposta, você tem que tornar essa resposta fácil para você. Na quarta lei, a recompensa, você tem que torná-la satisfatória. Podemos inverter essas leis para cortar o mau hábito. Como? Aí ele vai colocar aqui, ó, tá vendo? Esse é o segundo quadro e esse é o primeiro quadro. No segundo quadro, a gente tem o quê? Como se desfazer de um mau hábito. Primeiro a gente falou do bom, agora a gente vai falar do mal. Inversão da primeira lei, do estímulo. Torne o estímulo invisível. Dá um jeito de sumir com esse estímulo. Você não pode mais viver ele. Segunda inversão da lei do desejo. Torne o desejo desinteressante. Você vai ter que tornar ele desinteressante para você. Terceira inversão de leis. Torne a resposta difícil para você. Quarta inversão de lei, que é a recompensa. Torne essa inversão, a recompensa, insatisfatória. Seria irresponsável da minha parte afirmar que essas 4 leis são uma estrutura exaustiva para a mudança de qualquer comportamento humano, mas acho que está muito próxima disso. Como você verá em breve, as 4 leis da mudança de comportamento se aplicam em todos os campos, de esporte à política, da arte à medicina, da comédia à administração. Essas leis, elas podem ser usadas independentemente do desafio que você está enfrentando. Não há necessidade de estratégia diferente para cada hábito. Sempre que quiser mudar seu comportamento, simplesmente pergunta a si mesmo: como posso torná-lo mais claro? Como posso torná-lo mais atraente? Como posso torná-lo mais fácil? Como posso torná-lo mais satisfatório? Se você já se perguntou por que não faço o que digo que eu vou fazer? Por que, por exemplo, eu não perco peso, ou eu não paro de fumar, ou eu não economizo dinheiro e começo aquele negócio? Por que digo que algo é importante, mas parece que eu não arranjo tempo para isso, eu não executo isso? As respostas a essas perguntas estão em algum lugar nessas 4 leis. A chave para criar bons hábitos e abandonar os maus hábitos é entender as leis fundamentais, as 4 leis, e como você alterar de acordo com as suas especificações. Todo objetivo está fadado ao fracasso se você contraria a natureza humana. Seus hábitos são moldados pelos sistemas da vida, né? Nos capítulos seguintes discutimos essas leis uma a uma e mostramos como usá-las para criar um sistema no qual os bons hábitos surgem naturalmente e os maus hábitos desaparecem. E aí, de forma inteligentíssima, ele faz de novo o resumo do capítulo como das outras vezes. Então vamos lá. Um hábito é um comportamento repetido o suficiente para se tornar automático. O objetivo final do hábito é resolver os problemas da vida com o mínimo de energia e esforço possível. Qualquer hábito pode ser dividido em um ciclo de feedback que envolve os 4 estágios: estímulo, desejo, resposta e recompensa. As 4 leis de mudança de comportamento são um conjunto simples de regra que podemos usar para criar hábitos melhores, tornar mais claro, tornar mais atraente, tornar mais fácil, tornar mais satisfatório. E o inverso também, lembra? Para você sumir com os maus hábitos da sua vida, você tem que usar a lei da inversão, tá bom? Então estamos na página 56, acabamos. Um beijo para vocês e até a próxima leitura.